Caiu uma nova bomba no colo de Moraes que colocou ele entre a cruz e a espada. Nós temos recebido várias denúncias e se há algum tipo de ligação e se eles não estão tentando fazer alguma coisa, lavar dinheiro, alguma coisa aqui em Portugal. Por isso, esse é um outro rumo que a investigação também vai tomar, que inclui também narcotraficantes do PCC, que supostamente também estariam ligados a autoridades do Brasil. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Gilmar Mendes caiu fora e deixou Moraes na corda bamba. É isso mesmo. O ministro Gilmar Mendes foi sorteado como relator da ação do PSOL contra a votação do Congresso Nacional barrando o aumento do IOF, alegando conexão com uma ação do PL que está sob a relatoria de Alexandre de Moraes e que questiona a ação do governo de aumentar o tributo. Gilmar Mendes caiu fora. Assim, Moraes também é o relator da ação apresentada pela Advocacia Geral da União, que pretende não só confirmar a validade do decreto de Lula, que alterou as alíquotas do IOF, mas também derrubar a decisão do Congresso, que suspendeu com ampla maioria os efeitos da medida. Caso o ministro atenda ao Palácio do Planalto e suspenda a decisão dos parlamentares, a decisão será interpretada como uma declaração de guerra ao Congresso e arrastará o Supremo para o centro da crise. Por outro lado, se negar o pedido do governo Lula, o ministro vai frustrar o Planalto e isolar ainda mais o presidente da República, que amargou a maior derrota do seu terceiro mandato com a suspensão do decreto. O ex-deputado Deltan Dallagnol explica. Veja o vídeo. Caiu uma nova bomba no colo de Moraes que colocou ele entre a cruz e a espada. É o seguinte, gente. O PSOL entrou primeiro com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a derrubada pelo Congresso da alta do IOF que foi o governo que fez. O governo aumentou o imposto, aí o Congresso foi lá e derrubou. E essa foi a maior derrota do governo Lula nesses 2 anos e 7 meses de Lula 3. Foi uma verdadeira humilhação. Aí depois da ação do PSOL para tentar derrubar o veto do Congresso ao aumento do IOF, Lula decidiu que a AGU também deveria entrar com uma ação no Supremo para derrubar a votação do Congresso. Mas é claro, né? O Lula fez isso depois de ele consultar informalmente os ministros do STF, é claro, que disseram na imprensa que se Lula entrasse com a ação, ele ganharia no Supremo. Para surpresa de absolutamente ninguém, né? O caso caiu por sorteio com o ministro Gilmar Mendes, mas ele jogou a bola para o Alexandre de Moraes, dizendo que ele já estava relatando, o Alexandre de Moraes já estava relatando um outro processo sobre o mesmo assunto que tinha sido movido pelo PL. Vejam, gente, que no Brasil quem decide tudo é o Alexandre de Moraes. A novidade é quando ele não decide alguma coisa. Pois bem, isso colocou o Alexandre de Moraes mais uma vez em uma situação delicada, porque ele já é alvo de vários ataques de várias frentes diferentes. Bora ver aqui o que diz a matéria. Senadores que fazem oposição ao governo Lula veem Moraes numa situação delicada na resolução do impasse. Por um lado, se o ministro atender o Palácio do Planalto e suspender a decisão do Congresso ou dos parlamentares, a decisão será interpretada como uma declaração de guerra ao Congresso e arrastará o Supremo para o centro da crise. Por outro lado, se negar o pedido do governo Lula, o ministro vai frustrar o Planalto e isolar ainda mais o presidente da República, que amargou a maior derrota do seu terceiro mandato com a suspensão do decreto. Isso me leva ao segundo ponto meu aqui. Quais são as duas opções de Alexandre de Moraes? Olha, são essas. Primeiro, ele pode atender Lula e declarar guerra ao Congresso. Ou então, segunda opção, não atender Lula e deixar Lula isolado, o que significaria o fim do governo, porque Lula só tem o STF hoje para governar, ele não tem mais o Congresso. Você consegue perceber como a escolha é difícil para Alexandre de Moraes? A escolha é entre arranjar uma briga com o governo ou então arranjar uma briga com o Congresso, quando Alexandre de Moraes já tem uma grande guerra contra toda a direita. Ele está então entre a cruz e a espada. Essa expressão entre a cruz e a espada, ela vem lá da época da dominação espanhola nas Américas, em que os conquistadores eles colocavam os povos originais no dilema de aceitar o cristianismo, a cruz, abandonando toda a sua cultura e identidade local, ou, de outro lado, ser morto pela espada dos soldados. Hoje a expressão é usada como uma metáfora para decisões muito difíceis.
como essa do Moraes. Só que tem um grande porém que deixa essa equação mais complexa. Abrir uma vaga no TSE. E se tem uma coisa que Alexandre de Moraes se preocupa mais do que tudo, é com aparelhar o TSE com seus aliados, porque ano que vem nós temos eleições presidenciais. A direita vem forte e Moraes vai fazer de tudo para que a direita não consiga eleger uma maioria no Senado, a ponto dele mesmo chegar a falar com governadores, pedindo para eles concorrerem ao Senado. E nesse contexto, a ocupação dessa vaga no TSE é absolutamente central. Até mesmo porque quem vai ser presidente do TSE nas eleições de 2026 vai ser o Nunes Marques e o vice vai ser o André Mendonça. E aí, como quem indica ministro do TSE é o Lula, o medo do Congresso é que a decisão do Moraes já esteja pronta. Dá uma olhadinha aqui, ó. Moraes já deixou claro para integrantes do governo Lula que é a favor da recondução ao cargo do ministro Floriano de Azevedo Marques, de quem é amigo pessoal há décadas. Para o interlocutor de Bolsonaro, Moraes não vai querer contrariar o governo Lula em um momento em que trabalha pela indicação de Floriano ao TSE. A vida como ela é, resume esse interlocutor. Ou seja, a vida como ela é em Brasília. Tudo é movido por interesses, não pelo direito e nem pela justiça. Gilmar Palusa. André Mendonça condena métodos de Moraes. Ministro ressaltou a importância de respeitar a Constituição. É isso mesmo. Sob aplausos, o ministro André Mendonça destacou o descrédito do STF perante o povo e, de maneira elegante, rejeitou os métodos inquisitórios instaurados, revistos e julgados por Alexandre de Moraes. Mendonça deu a declaração durante o evento jurídico promovido anualmente em Lisboa pelo ministro Gilmar Mendes, conhecido informalmente como Gilmar Palusa. Vejam o vídeo. Podemos nos fazer de surdos para isso, ou nós podemos fazer uma autocrítica, uma análise e tentar melhorar para o futuro. Eu acho que esse é o papel da democracia. Portanto, eu tenho certeza que, em função desse quadro, no futuro, nós teremos, se não hoje, mas a partir desse quadro, discussões em pelo menos 3 horas. Em primeiro lugar, foi tratada aqui a necessidade de uma reforma administrativa no nosso país. E quando eu digo reforma administrativa, eu volto ao que eu falei no início, que reenquadra as questões remuneratórias. Magistrado tem que ganhar bem. Agentes do Estado têm que receber de forma adequada, porém respeitada a Constituição e os parâmetros estabelecidos pelo Congresso. Segundo ponto, a necessidade mais profunda de uma reforma administrativa, uma reforma do Estado, uma avaliação mais adequada, mais segura do papel de cada instituição. Isso envolve executivo, isso envolve legislativo, isso envolve judiciário. Onde, nessa discussão, não são as instituições em si quem tem que ganhar ou quem pode perder, mas é o Estado brasileiro e o povo brasileiro. No âmbito do judiciário, uma reflexão sobre as causas do excesso de judicialização. Na minha análise, uma reflexão mais profunda sobre o rol de legitimados para corporações diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Se nós formos comparar com outros países, como a Alemanha, a Espanha, entre outros exemplos, nós temos um rol, eu diria, melhor estruturado, onde se demanda um maior grau de representatividade social para que haja uma discussão imediata perante o Poder Judiciário. Em segundo lugar, penso que avaliar o papel do Supremo Tribunal Federal como a sua função, que eu reputo mais essencial, ser a Corte de Defesa das Garantias e dos Direitos Fundamentais. Isso envolve, talvez, repensarmos a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar crimes. Penso que o papel primeiro do Supremo Tribunal Federal é garantir a defesa de um justo processo. E a sistemática do juiz das garantias, para mim, é emblemática. O juiz que faz um processo identificativo não é o mesmo. E o que revisa o julgado não é o mesmo, é o outro. São os mecanismos de freios e contrapesos internos dentro do próprio sistema de justiça.
E em entrevista ao Paulo Figueiredo Show, deputado português do partido Chega, explica a investigação que está sendo feita contra Gilmar Mendes e demais membros do STF em Portugal. Assistam. Deputado, como o senhor deve saber, há no Brasil aqui, ou lá, na verdade, eu estou na Flórida, uma série de perseguições sistemáticas promovidas pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, mas geralmente com o apoio do ministro Gilmar Mendes. Mas essa perseguição inclui cidadãos portugueses, como, por exemplo, eu, como, por exemplo, o tenente-coronel Mauro Cid, que também é cidadão português, o jornalista Sérgio Tavares, que foi detido pelo Alexandre de Moraes no aeroporto, e mais recentemente o Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, também português, que chegou a ser preso pelo Alexandre de Moraes. Como é que o senhor avalia o impacto internacional dessa repressão e o que o Chega tem discutido para proteger o direito dos portugueses que sofrem perseguição e repressão política fora de Portugal? É verdade, Paulo. O Chega tem visto com uma grande preocupação o que tem acontecido no Brasil, esse autoritarismo, essa ditadura que tem acontecido, que tem afetado também os cidadãos portugueses que vivem no Brasil. Portugueses de nascença ou portugueses com dupla nacionalidade, não interessa. Cidadãos que têm a dupla nacionalidade também têm sido afetados pelo autoritarismo, por essa ditadura do judiciário brasileiro. Infelizmente, nesse momento, o Chega ainda não é governo, nós somos a segunda maior força política em Portugal nesse momento, nós somos o líder da oposição, e quem lidera nesse momento é o PSD, que eles se apresentam como centro-direita, mas na verdade é um partido mais à esquerda. Então, se não for o Chega em Portugal a pressionar, que é um partido patriota, um partido que se preocupa com os portugueses aqui em Portugal e os portugueses que estão na diáspora, se não for o Chega, as coisas acabam por ficar, como a gente diz aqui em Portugal, por água de bacalhau. Então, nós resolvemos criar essa investigação, primeiro, interna. Nós temos muitos especialistas, temos pessoas capacitadas dentro do partido estamos a formar uma equipa, aliás, já está formada a equipa, que estará a trabalhar não só para investigar as investidas de Gilmar Mendes aqui em Portugal, o que ele tem feito, as teias que o Gilmar tem criado aqui em Portugal, mas também a nossa preocupação fundamental com os portugueses que vivem no Brasil. O caso, por exemplo, do jornalista Sérgio Tavares, que foi detido por cerca de 4 horas no aeroporto de Guarulhos, foi impedido de exercer a profissão dele de jornalista, interrogado exclusivamente sobre as opiniões políticas dele, sendo cidadão português, é, para mim, um dos mais alarmantes. Há também o meu caso tive todas as minhas contas bancárias do Brasil congeladas, o meu passaporte cancelado, meus direitos violados por ordens secretas do Alexandre de Moraes, e agora uma perseguição política completamente à margem da lei. O senhor acredita que o governo português, do PSD, como o senhor disse, a gente brinca que o Brasil tem para o brasileiro entender, é parecido com o que no Brasil a gente tem o PSDB, que governou o Brasil durante muito tempo e tinha aquela aparência de ser de direita, de dizer que era de direita, mas na verdade era um partido de esquerda, né? O PSD de Portugal é bem parecido com o PSDB. O senhor acredita que o governo português tem sido omisso diante das violações que estão acontecendo? Infelizmente, Paulo, o governo tem sido omisso, esse governo do PSD. É exatamente isso que o Paulo disse. Em Portugal nunca houve um partido de direita. O primeiro partido de direita, desde a fundação da democracia em Portugal, há 51 anos, é o Partido Chega. Exatamente como acontecia no Brasil, como acontece no Brasil, acontecia no Brasil antes do fenômeno Bolsonaro e do partido agora PL, mas independente do partido. Mas o Bolsonaro, o fenômeno Bolsonaro, antes disso, quem governava o Brasil era sempre o PSDB, né, e o PT. Ou seja, a esquerda nunca saía do poder. Exatamente aqui em Portugal. Aqui em Portugal nós temos o Partido Socialista, que é o PS, e o PSD, que é um partido mais de centro, se apresenta como direita, mas é um partido mais de centro-esquerda. Então, nunca houve uma verdadeira alternância. E o Chega veio para quebrar com esse partidarismo, e hoje, em 6 anos, nós somos a segunda maior força e brevemente seremos governo em Portugal. Mas, voltando à sua pergunta, existe sim uma opção por parte do governo, desse atual governo, do governo do PSD, mas existe uma pressão também muito forte
do Partido Chega. Só para lembrar e refrescar a memória de algumas pessoas, ou pessoas que não sabem também, que o PSD, que nesse momento é governo aqui em Portugal, governa Portugal, eles ganharam as eleições, mas com maioria simples. Então, eles não conseguem fazer nada, eles não conseguem aprovar nenhuma lei, nenhum projeto, sem a ajuda do Chega. Ou seja, eles estão em cima do muro, ou eles correm para o lado da direita, ou correm para o lado da esquerda. Ou seja, ou fazem acordo com a direita, com o Chega, ou fazem acordo com o PS, que é o partido de esquerda. Como nós temos pressionado muito, o Chega tem pressionado muito o PSD a virar-se à direita, provavelmente nós iremos, com esse confronto e com essa pressão que nós temos feito em cima do governo, e com essa dependência que o governo tem de aprovar leis à direita com o Partido Chega, nós iremos conseguir isso, que o governo consiga ser menos omisso em tudo que tem acontecido com os cidadãos portugueses no Brasil. Há algumas ferramentas que podem começar a ser utilizadas pelo parlamento. Por exemplo, quando nós estamos aqui muito perto, e provavelmente ainda esse mês teremos as sanções via lei Magnitsky aplicadas contra o Alexandre de Moraes especificamente, e outros ministros podem se seguir. Nós tivemos também com sucesso a alteração da política de vistos, de forma que vários ministros foram ou serão afetados também por essa política de vistos. Ou seja, mas nós começamos esse trabalho aqui nos Estados Unidos com minoria, sem o governo, né? Que quando os republicanos tinham apenas força dentro do parlamento. É possível, o senhor acabou de dizer que já há uma investigação interna do partido a respeito da situação do Brasil, Gilmar Palusa e Alexandre de Moraes. Há a possibilidade de se fazer também no parlamento português audiências públicas e investigações parlamentares a respeito desses assuntos? Há também uma forte possibilidade de estendermos o trabalho que tem sido feito nos Estados Unidos pelos patriotas brasileiros. Inclusive o Eduardo, que é muito meu amigo também, esteve aqui em 2024, ajudou na minha campanha quando eu fui a minha primeira eleição, a primeira vez que fui eleito em 2024, o Eduardo esteve aqui no Parlamento Português, me deu uma ajuda muito grande, e aproveitar aqui esse espaço para mandar um forte abraço aí para o Eduardo e força para ele e para a família dele. Mas há sim essa possibilidade. Aqui também, além do Parlamento Português, nós temos o Parlamento Europeu. E no último ano, nós elegemos 2 deputados do Parlamento Europeu, o Partido Chega, e além dos deputados que nós temos no Parlamento Europeu, nós também estamos num conjunto de vários deputados de outros países aqui da União Europeia, que é a família Patriots. E junto com essa rede de vários deputados europeus, nós conseguimos também ter uma grande influência dentro do Parlamento Europeu para conseguir, se chegarmos a esses fatos, conseguimos uma sanção não só em Portugal, mas a nível europeu a esses ministros ou a esses ditadores que têm feito tanto o povo brasileiro sofrer. Por isso, nós podemos estender essa investigação que nós começamos agora dentro do Partido Chega no Parlamento e estender no Parlamento português, nós podemos também estender a nível europeu. E essa é a nossa ideia. Nós queremos aí juntar várias forças políticas de outros países aqui da Europa para investigar também se o Gilmar ou se os seus comparsas ou seus parceiros também exercem algum tipo de influência aqui na Europa. Não só em Portugal, mas Itália, Espanha, que é aqui do lado, França. Então, é uma investigação que pode se estender para o resto da Europa. Eu digo isso porque o senhor tem ciência que, neste momento, está acontecendo o chamado Fórum de Lisboa, que nós carinhosamente apelidamos lá no Brasil, o nome que tomou já todos os jornais, que é o Gilmar Palusa, né? Que é um evento organizado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ele conta com a presença de outros ministros do STF, incluindo o Alexandre de Moraes, incluindo o presidente da Corte, ministro Barroso, tem ministros de tribunais superiores, tem deputados, tem senadores, tem a elite empresarial brasileira, os advogados lobistas do Brasil. Curiosamente, o governador de São Paulo, Tarcísio, também está no evento. Várias pessoas cujas empresas têm processos no STF, ou seja, têm interesse direto. Então, é fato
incontestado que serve como uma plataforma de lobby e de troca de favores. Eu queria entender, o Chega, nessa investigação, ele pretende investigar também a origem de recursos, destinação de recursos, indícios de lavagem de dinheiro ou de evasão de divisas, crimes financeiros também? Exatamente isso, Paulo. A investigação, não posso dar muitos detalhes, mas a investigação ela vai se estender em várias ramificações. E uma das que mais nos preocupam é essa. Nós sabemos o histórico do Gilmar Mendes, como o Gilmar Mendes tem usado a sua influência e o seu poder dentro do Supremo Tribunal Federal brasileiro para favorecer, supostamente favorecer empresas com pendências, com processos dentro do STF, e inclusive muitas dessas empresas são patrocinadoras, digo aqui entre aspas, né, patrocinadoras voluntárias no evento, nesses eventos, não só nos eventos, mas também no Instituto do ministro Gilmar Mendes. Então, isso mostra que perdeu-se mesmo a vergonha na cara. Parece que os três poderes agora, e com essa reunião, infelizmente, temos também políticos de direita, e eu não percebo muito bem isso, mas infelizmente parece que esse evento do Gilmar e os três poderes no Brasil parece que virou uma espécie de maçonaria. Parece que virou uma espécie de maçonaria onde encontram-se membros dos três poderes com a alta elite empresarial. Então, isso é muito, muito, muito estranho. Nós também temos outro fato aqui importante, Paulo, que nós devemos destacar, é o envolvimento, o crescimento do PCC, o primeiro comando da capital do São Paulo e do Brasil, com envolvimento aqui em Portugal. A Polícia Judiciária portuguesa, que é comparada mais ou menos com a Polícia Federal do Brasil, aliás, a Polícia Federal de há 20 anos atrás, né? Porque a Polícia Federal do Brasil não dá para comparar, mas a nossa Polícia Judiciária portuguesa já conseguiu identificar 90 membros do PCC em território português, em território nacional. E nos preocupa muito esse envolvimento, esse crescimento do PCC, inclusive porque a Polícia Judiciária trabalha diretamente com a Polícia Brasileira e o que nós sabemos é que esses membros do PCC que estão espalhados aqui em Portugal, fora outros países da Europa, mas em Portugal, eles já eram conhecidos no Brasil. Ou seja, como é que esses bandidos, esses narcotraficantes perigosíssimos saíram do Brasil? Como é que eles conseguiram obter passaporte brasileiro? Como é que eles conseguiram sair do território brasileiro? Isso é algo que... a Polícia Federal brasileira, deputado, e o Judiciário brasileiro, eles gostam de caçar passaporte de jornalista, de traficante, normalmente fica solto. E isso nos preocupa muito, e queremos também investigar se existe algum vínculo do Gilmar Mendes com essa malta do PCC que tem vindo para cá, para a Europa. E eles têm vindo para cá, para a Europa, especialmente lavar dinheiro. Então, isso nos preocupa muito, e essa é um outro ramo que a investigação vai tomar também. Nós queremos saber se existe algum... Nós sabemos que no passado ouvimos muitos rumores de que ministros... Nunca foi provado nada, deixar claro aqui que nunca foi provado nada, mas sempre houve, disse indícios de que existia um ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro ligado ao narcotráfico. E a nossa preocupação é que se realmente existe fundamento nessas denúncias, nós temos recebido várias denúncias, e se há algum tipo de ligação e se eles estão tentando fazer alguma coisa, lavar dinheiro, alguma coisa aqui em Portugal. Por isso, esse é um outro rumo que a investigação também vai tomar, que inclui também narcotraficantes do PCC, que supostamente também estariam ligados a autoridades do Brasil.